Começa hoje, aliás, daqui a pouco, o evento Economia de Francisco, um encontro entre o Papa Francisco e jovens economistas, incluindo também outras personalidades, para debater a construção de novos horizontes e modelos para a economia global. E temos aqui para discutir esse tema conosco Lucimara Malaquias, ela que é economista, dirigente sindical no Sindicato dos Bancários de São Paulo, vice-presidente de Juventude Uniglobal Union, Regional América. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. E temos também Isabel Inhacarini, ela que é jornalista, doutoranda, que pesquisa a encíclica Laudato Si e o discurso ambiental. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos aí do estúdio, bom dia aos ouvintes. Obrigada. Bom, primeiro eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o evento e também a respeito do conceito da economia de Francisco. Quem começa? Lucimara, Isabel? Posso começar? Por favor. Bom, acho que o grande conceito da economia de Francisco é realmar, né? É colocar as pessoas no centro dessa discussão e não às margens. É trazer os trabalhadores, trazer a juventude, trazer quem rotineiramente está excluído do processo de definição da economia e colocar essas pessoas ao centro do debate. Então, hoje inicia o evento online por conta da pandemia, vai de hoje até sábado, mas o evento já ultrapassou todos os limites do evento em si, nós já podemos chamar isso de um grande movimento, Economia de Francisco, que já vem acontecendo desde maio de 2019, vem crescendo ao longo dos meses a participação das pessoas, que vem somando a esse grande projeto, trazendo ideias, trazendo pesquisas, estudos, propostas, para a gente construir uma economia voltada para a coletividade e para o bem comum. Isabel, e na verdade a economia de Francisco ela se baseia muito na encíclica que justamente é esse objeto de pesquisa, a Laudato Si, que é de 2015, ali, considerada a primeira encíclica integral, né, do Papa Francisco. Eu queria que você falasse a respeito dos fundamentos da encíclica e também dessa relação dela com o conceito da economia de Francisco. Pergunta difícil. A Laudato Si, ela é chamada uma encíclica verde, mas aos poucos, estudando mais aprofundadamente, e eu não sou da área teológica, eu fui me envolver um pouco com essa área e tal, e eu descubro então que essa Laudato Si, ela não é uma encíclica verde, ela é uma encíclica social também. Na verdade, o papado do Francisco, ele está resgatando o Concílio Vaticano II, que foi uma reunião grande, de 1963 até 1964, na verdade, e que deu as bases para a igreja de hoje. E essa igreja, ela estava um pouco desvirtuada, vamos dizer assim, né? O Papa Francisco, ele é um conservador no sentido de que ele resgata essa linha da igreja, mas que é uma linha social, né? Lá atrás houve algumas encíclicas sobre o povo, sobre o trabalho, e hoje, ele, com a economia de Francisco, ele resgata também essa ideia da produção da riqueza para todos. A desigualdade, ela é um ponto fundamental para o Francisco, mas a fraternidade é a solução. E a ligação com a Laudato Si, além do que já foi falado, é que justamente a fraternidade, a economia para todos que realma, ela é uma reconexão entre todas as criaturas. É algo intersetorial, no caso, porque fala também da questão do meio ambiente, das alterações climáticas, ali fundada inclusive em consensos científicos, né? Isso é importante frisar, e a questão do consumismo, do próprio modo de vida das pessoas. Exatamente. Não, sim, nesse sentido, ela quando traz a ideia de que todos estamos conectados pela fraternidade, pelo amor, ele está trazendo que não exploremos o meio ambiente, mas que não exploremos a nós mesmos, né? Que nós possamos ter atitudes ambientalmente corretas, mas socialmente justas também.
Agora, Lucimara, quando a gente fala em economia, e isso é bastante interessante, né? Vendo aqui essa questão da economia de Francisco, em geral as pessoas têm a impressão de uma coisa técnica, até porque elas foram acostumadas a isso com o discurso de boa parte da mídia tradicional, como se se a população em geral não tivesse a ver com a questão econômica. E pelo que a gente percebe aqui, a economia de Francisco caminha justamente no sentido contrário, de aproximar essa questão que tem a ver com o modo de vida, inclusive das pessoas, de todo mundo, né, Lucimana? Sem dúvida, eu acho que tanto a economia quanto a política acaba sendo muitas vezes descaracterizada, demonizada, e os termos técnicos, as análises técnicas, acaba ficando tudo muito complexo. Mas eu acho que a grande missão desse movimento Economia de Francisco é desmistificar isso. E quando ele convida os jovens, os mais pobres, para fazer essa discussão, ele está dizendo justamente que os trabalhadores podem ser parte da solução. E é importante a gente frisar que o valor que a gente paga no feijão, o valor que a gente paga no arroz, se nós vamos ter vacina ou não para a Covid-19, tudo isso são decisões políticas que também dependem de análises econômicas e que, portanto, faz parte da nossa vida. Então, discutindo ou não, de alguma maneira, a gente está vivenciando as teorias econômicas e principalmente as decisões políticas. Então, esse movimento visa justamente desmistificar isso e colocar as pessoas juntos, discutindo com técnicos, não técnicos, para trazer a melhor solução possível para a humanidade. Agora, Isabel, é um encontro essencialmente que chama a juventude para discutir essa questão. E a gente está vendo, inclusive por movimentos políticos que acontecem no Brasil, também nos Estados Unidos, em países da Europa, que os jovens hoje não estão satisfeitos com a condição atual e nem com o modelo de desenvolvimento econômico e social que acaba vigindo na maior parte dos países, né? Existe uma insatisfação e esse descontentamento tem sido canalizado, inclusive, para algumas bandeiras. É a hora também dos jovens se atentarem para essa questão do modelo econômico? Com certeza, né? Eu acho que a juventude da economia de Francisco, ela é bastante crítica, bastante politizada. Foi feita uma seleção com base em projetos, mas também em currículos, e eu acho que a juventude... Eu acompanhei o processo, né? Eu não sou da juventude, obviamente, mas eu acompanhei o processo e eu vi o quanto foi feita assim, uma amarração entre o pessoal do Brasil e da América Latina, por exemplo. Então, assim, todos pensando numa economia, mas de um ponto de vista também crítico, dentro dos seus territórios e a partir deles, né? A proposta que está sendo levada pelos jovens brasileiros é de uma economia totalmente diferente. Há muita gente que pensa em reforma agrária, inclusive. A questão da paz, ela é uma questão de justiça social. Então, eu acho que tudo, como diz o Papa, tudo está interligado, mas a juventude é bastante crítica e está construindo o seu futuro. Agora, Lucimara, quem são as personalidades que vão estar presentes nesse evento? Como que as pessoas também podem acompanhar? Serão 3 dias de evento a partir de hoje? Sim. Bom, entre os nomes estão economistas, prêmios que já receberam prêmios Nobel de Economia, da Paz, um exemplo é o Mohamed Yunus. Tem outros grandes técnicos, especialistas em finanças, especialistas em agricultura, enfim, tem uma porção de personalidades. Inicia hoje, vai até sábado, toda a programação será retransmitida através do site oficial, que é www.franciscoeconomy.org. Todos podem assistir, não precisa ser necessariamente os inscritos, porque a ideia é que essa discussão chegue no maior número de pessoas possível, né? A gente só conseguirá, de fato, construir uma nova ordem mundial com a participação de todos. Então, é um evento dinâmico, muito participativo, mais de 2.000 jovens de 120 países estarão interligados nesses 3 dias, discutindo suas ideias e propostas para um mundo melhor. Em relação à delegação brasileira, nós entraremos na maratona em torno das 16 horas de amanhã, nós teremos 1h30 para falar
as propostas e a realidade brasileira dentro desse contexto. Amanhã, por volta das 19 horas, tanto o Cristo Redentor no Rio de Janeiro quanto a Basílica de Aparecida serão iluminadas com as cores oficiais do evento. Enfim, tem muita coisa acontecendo. A Juventude Brasileira lançou um manifesto que também será divulgado ao longo dessa maratona e depois estará disponível nas redes oficiais de Francisco e Clara aqui no Brasil. Convido a todos para conhecer esse manifesto. E parte da delegação também escreveu uma carta direcionada ao Papa Francisco, solicitando que ele receba presencialmente e, em especial, a delegação brasileira em Assis, assim que passar essa pandemia, porque a gente entende que hoje o Brasil está passando por uma situação muito complicada, tanto política, econômica, e que isso certamente aumenta a responsabilidade dos brasileiros na construção dessa mudança de paradigma na economia. Então, fica o nosso apelo para que o Papa aí receba a juventude brasileira que está lutando pelo humanismo, pela ecologia integral, enfim, pela igualdade, pela justiça social. E você citou a presença, né, do Mohamed Yunus. Também a gente vai ter, eu estava vendo aqui na programação, Lucimara, Vandana Shiva, né, que é integrante do Fórum Internacional sobre Globalização, e ela que era uma presença bastante recorrente e importante nos eventos relacionados ao Fórum Social Mundial. Minha formação está um pouco ligada demais, inclusive, ao Fórum Social Mundial, por isso que eu lembrei aqui, e já naquela época se discutiam princípios de economia solidária, que aqui no Brasil foi um conceito muito difundido pelo economista Paul Singer, e também outros princípios de colaboração e solidariedade, né, contra justamente aquela lógica competitiva do capitalismo, em especial do neoliberalismo. Quer dizer, a gente vê ali que o que foi plantado ali, o que foi discutido aqui, agora dá frutos também sobre essa perspectiva aí de colaboração internacional, Lucimara. Exato. Eu acho que todas as discussões que vêm sendo feitas desde maio, que serão intensificadas nesses 3 dias, pode-se dizer que não são assuntos novos, não são propostas novas, pelo contrário, elas apenas estão sendo ressignificadas, reincorporadas ao debate que já existe. Eu acho que a grande novidade é você ter um Papa que olhe para essas questões, que chame a juventude, né? Já estão chamando o evento da voz do Papa, e isso sim é uma novidade, que a Igreja coloque isso como um debate central. E mais do que isso, não é um evento, um movimento religioso. Há participantes de diversas religiões, inclusive ateus, agnósticos, mas é uma discussão, sobretudo, técnica, política e econômica, e baseada em princípios técnicos e não religiosos. Então, acho que isso é muito importante destacar, que não é um movimento religioso, né? É muito mais do que isso. E Isabel, você acha, inclusive a gente lembra, né, que vai ter a participação inclusive do próprio Papa, né, uma participação virtual, como exige aí as medidas de distanciamento social hoje, infelizmente, em função da pandemia. Isabel, você tem que perspectiva em relação justamente ao pós-encontro, né? Você acha que vão ser tiradas algumas diretrizes? Existe a perspectiva de haver algum documento apontando para algumas iniciativas que podem ser defendidas do ponto de vista global mesmo, por meio de uma articulação internacional que prossiga defendendo a economia de Francisco? Olha, é difícil dizer qual vai ser a fala dele no sábado, né? Sábado, a 1h, ele vai fazer uma fala para a juventude e para todos que estiverem assistindo. Eu acho que vai trabalhar a ideia de lançar o chamado para os próximos anos. Penso assim, que ele vai falar sobre a execução na prática da economia de Francisco. Não foi à toa que ele chamou essa economia, essa juventude, que é para fazer do seu presente o seu futuro. Eu sempre ouço ele falando, não tenhamos medo do novo, não tenhamos medo da inovação, mas não com a tecnocracia, mas com o humanismo, né? Então, eu penso que ele vai fazer esse chamado. Não sabemos se vai haver um documento, pode ser que haja, não há nenhuma informação a respeito, mas certamente ele vai pedir que as pessoas
pratiquem a economia de Francisco nos seus territórios. Eu acredito que essa vai ser a mensagem. Certo, Lucimar e Isabel, queria agradecer a participação de vocês aqui. As pessoas podem acompanhar, lembrando, online aqui o evento Economia de Francisco. E até a próxima. Bom evento para vocês. Obrigada pela participação. Tchau. Muito obrigada. Conversamos aqui com Lucimara Malaquias, ela que é economista, dirigente sindical no Sindicato dos Bancários de São Paulo, vice-presidente de Juventude Uniglobal Union Regional América, e com Isabel Nhacarini, jornalista doutoranda que pesquisa a encíclica Laudato Si e o discurso ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.